Olha só, hoje nós estamos com um convidado mais que especial. Conforme foi avisado, hoje nós falaremos sobre as 5 linguagens do amor de Gary Chapman. E aí, meu amado pastor Paulo Rogério é hoje o nosso convidado. E aí, seu alô. Bom dia a todos que estão ligados conosco. É uma satisfação poder estar aqui hoje, compartilhando nesse momento. E esperamos que possamos alcançar o seu coração e transmitir a mensagem de Deus com fidelidade acima de tudo. Amém, amém, amém. Gente, quão difícil é se relacionar. Exige habilidade, exige vontade de se doar para o outro. E o Dr. Gary Chapman, ele é doutor em família. E o livro dele tem rodado o mundo. Muitas famílias, muitos casamentos têm sido abençoados pelas expressões de amor, linguagens de amor que ele identificou. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu queria que meu amado falasse por que ele chama de linguagem de amor. Bom, na verdade são os livros, do Dr. Chapman. Ele tem muitos outros livros também escritos. Agora, as 5 linguagens de amor é o livro, talvez, o carro-chefe, o livro mais famoso dele, onde ele tenta identificar, através de pesquisas, de observações, quais são as 5 principais maneiras de você demonstrar amor e as 5 principais maneiras como você entende o amor. Porque o problema da maioria dos casais não é amar ou não amar, tanto que a separação sempre causa muita dor, sempre causa muita dificuldade em ambos os cônjuges, porque na verdade não é falta de amor, mas sim como esse amor pode ser entendido e pode ser desfrutado. É isso que ele tenta transmitir, aliás, tenta não, ele consegue transmitir com muita fidelidade. Exatamente. E se a gente for lembrar por que linguagem, quando a gente fala de um idioma, por exemplo, eu estava até falando com meu marido ontem, dizendo assim, já pensou um casal dentro de uma casa, um falando alemão e o outro falando japonês? E não tem tradutor, não tem dicionário, como é que fica, amor? Fica difícil de entender, fica difícil de compreender. Então, uma coisa é o sentimento, uma coisa é aquilo que te move em direção ao outro ser, a outra pessoa, ao seu companheiro, sua companheira. E outra coisa completamente diferente é aquilo que ele entende. Porque nós, seres humanos, somos comunicativos. Então, tudo parte desse pressuposto. Nós precisamos transmitir com fidelidade o que sabemos, o que sentimos, e precisamos entender também perfeitamente para que haja a comunicação. Porque comunicar não é simplesmente emitir um som, não é emitir uma linguagem, mas você tem a capacidade de assimilar o que veio e poder retornar, dar o feedback. Exatamente. Bem-vindo aí, Socorro. E, gente, essa questão da comunicação tem sido, assim, crucial. Muitos divórcios acontecem pela falta de comunicação. E aí, como eu falei, se há 2 línguas, 2 idiomas diferentes, se não tem tradução, a comunicação é quebrada. E aí ele traz 5 tipos de linguagem, elas não são as únicas, né, amor? É como se ele tivesse colocado as 5 principais, né? As principais. E aí a gente vai pensar no seguinte, às vezes você tá doando amor, você tá dando amor, você diz assim, rapaz, mas ó, eu tô aqui todo dia com essa pessoa e ela não entende que eu amo, porque às vezes ela entende o amor de uma forma diferente de você. E é isso que nós vamos ver hoje. Que forma diferente é essa? Como eu perceber a forma que o outro entende, e aí eu vou bem fundo lá. Porque às vezes eu estou falando uma coisa e ele está entendendo outra. E esse falar não é simplesmente falar. Vocês vão perceber que é na prática mesmo. Muito bem, e a gente para pensar e reconhecer a importância que se dá ao aconselhamento pré-nupcial, ou seja, quando você reflete, quando você é avisado, quando você para pensar sobre o assunto. Então tem muitos jovens indo para o casamento completamente sem noção do que significa realmente uma convivência.
porque o casamento não é apenas uma licença para a prática do sexo, o casamento é uma convivência, é uma construção de uma vida. E aí nós precisamos entrar devidamente habilitados, ou pelo menos nos esforçarmos com o máximo de experiência, de conhecimento, de informações possíveis, para que nós possamos desfrutar, e tanto desfrutar quanto oferecer ao cônjuge a possibilidade de uma vida mais tranquila, de uma vida mais consciente, de uma vida pautada mais nesse sentimento e nessa luta, né, pela construção da família. Muito bem, e aí a gente vai começar com a primeira linguagem de amor, que se chama palavras de afirmação. Como que isso pode afetar o relacionamento de alguém que ela entende amor, quando alguém transmite palavras de afirmação e o outro não dá a palavra de afirmação? Vou deixar meu esposo falar sobre isso. Bom, palavra de afirmação, é bom que a gente deixe bem claro, não se trata de elogios gratuitos, não é bajulação. Mas é você aprender a animar o outro com as suas palavras, é reconhecer o valor que ele tem. E às vezes a pessoa foi criada, a sua educação veio pautada num ambiente de dureza, onde as pessoas não se elogiavam, não se reconheciam, onde os valores não eram devidamente reconhecidos. Então palavras duras, palavras críticas, palavras muito, diríamos assim, violentas, né? E a pessoa então não está acostumada com isso mexe com a sua autoestima e ela então entende que nunca está conseguindo satisfazer ninguém. Então a importância de você entender, de você perceber que a pessoa gosta de ser reconhecida, então gosta de ser animada, gosta de você falar e compartilhar com ela aquilo que é o seu valor, basicamente. E vocês estão percebendo que eu estou aqui todo dia falando muito com vocês. Hoje nós vamos ouvir mais, né? Mas é bom, se você quiser, se você não conhecia, não é, as linguagens de amor listadas pelo Dr. Gary Chapman, que é um homem cristão, você pode fazer isso. E a primeira linguagem de amor é então palavras de afirmação. Quem tem essa linguagem como a número 1, porque não é apenas uma só linguagem que eu entendo ou que meu esposo entende, mas quem tem essa linguagem, se o outro só critica, se o outro só ofende, ele pode demonstrar amor, trazendo coisas que ela gosta, fazendo coisas que ela gosta, mas ela não vai se sentir amada, porque o carro-chefe de linguagem que ela entende o amor é através de palavras que constroem, positivas. Não é que você não vai poder alertar, exortar o outro, mas às vezes, se a pessoa que tem essa linguagem só ouve palavra negativa, ela não vai entender que é amada. Muita gente às vezes apela para o que a Bíblia diz, né? Falem a verdade. Então, não, eu sou apenas verdadeiro. Não, a gente tem que sempre falar a verdade, mas a Bíblia faz um alerta, né? Fala a verdade em amor. Então, não é necessariamente o que você diz, mas a forma como você fala. Então, é interessante a gente observar isso. Nós temos que ser verdadeiros, temos que falar sempre a verdade, mas temos que ter cuidado na maneira como nós estamos emitindo essas palavras, né? Às vezes o tom de voz, às vezes os vocábulos mesmo que nós usamos não estão sendo adequados e está ferindo a suscetibilidade do nosso cônjuge. É verdade. Muito bem, então guarde aí, a primeira linguagem foi palavras de afirmação. E a segunda linguagem é tempo de qualidade. Bom, tempo de qualidade, como o próprio nome diz, não é uma questão de apenas estar juntos, não é questão apenas de estar ali colado no outro, mas o tipo de tempo que nós dedicamos um ao outro. Então há pessoas que costumam cobrar a atenção, a presença, o tempo com a pessoa amada. É importante porque essas pessoas assim pensam, né? Elas sentem que elas são amadas quando você, como cônjuge, está disponibilizando parte do seu tempo, que é a coisa mais preciosa que nós temos, para dedicar às necessidades, para se dedicar a ouvir, para se dedicar a acompanhar, estar junto nessa caminhada. Então aí se traduz em saídas juntos, né, que não precisa necessariamente ser lugares ou circunstâncias que saiam caras, né, ou que demandem tempo, muito tempo. Passear juntos, às vezes assistir um filme se um dos dois gosta de assistir, às vezes a gente não se dá conta, mas
é importante, são coisas que constroem o futuro e que faz aquilo que é óbvio dentro do relacionamento conjugal, que é a construção de uma vida em comum. Porque nós nos unimos a alguém, queremos compartilhar com ele a nossa vida e vamos construindo valores, vamos construindo uma identificação que é compartilhada, para que quando chegar os tempos da maturidade, quando chegar os tempos da velhice, a gente tenha grandes histórias para recordar e a gente tenha grandes lembranças e que favoreçam ainda mais a nossa caminhada em conjunto. Uhum. E nesse tempo é interessante você se doar para o tempo que o outro também gosta de fazer, né? Eu lembro que tinha uma coisa assim que eu não tinha muita prática com isso, que era de ir a uma pescaria. A gente nem sai tanto para pescar, mas eu sei que é uma coisa que ele gosta. Então é um tempo de deixar uma atividade rotineira para ir estar um tempo num lugar. E eu já até pesquei, já peguei uns peixinhos aqui e acolá. Assistir ao futebol é uma das coisas que eu gosto muito. E também assistir aquele filme e estar junto, compartilhando os valores uns dos outros. É verdade. E eu sempre... Vocês percebem assim que eu sou um pouquinho bem elétrica, né? Então, na nossa caminhada conjugal, em alguns momentos meu esposo precisava me alertar, porque às vezes eu estava dedicando muito tempo para as coisas da igreja, para as coisas de fora, e o tempo para estar com ele, para estar com os meninos, não é só o tempo de sair, de ir ao shopping, mas aquele tempo de qualidade que a gente separou. E como ele falou, não é a quantidade. Mas se o marido, eu até pensei que o carro-chefe, o número 1 dele, fosse tempo de qualidade, porque era algo que de vez em quando ele falava, e é algo que eu precisava me encaixar nisso. Eu preciso perceber qual a linguagem que o outro entende que é amado. Se eu digo palavras de afirmação, que foi o primeiro que a gente falou, para ele, mas se o número 1 dele for tempo de qualidade, mesmo que eu diga, meu amor, você tá muito bem, meu amor, como essa roupa ficou bem em você, ele vai entender muito melhor o meu amor se eu estou com ele do que com relação às coisas que eu digo para ele. Então vocês já guardaram aí duas linguagens de amor, palavras de afirmação e tempo de qualidade. Você já descobriu qual é o seu? Pedi para meu marido falar aí que por aí tem um testezinho que pode ser feito. Aí pela internet você pode procurar, você vai encontrar um teste que te aproxima. Ele não vai ser preciso, né? Porque não existe um teste que seja absoluto. Porque às vezes também a gente tem em 1, em 2, em 3 dessas linguagens, né? Que são as mais importantes, as que denotam mais a nossa compreensão com relação a isso. Mas é importante, e falando dentro do tempo de qualidade, é sempre bom a gente frisar que não é a quantidade de tempo. Por isso nós estamos repetindo. Mas a qualidade do tempo. Não é quanto tempo você fica ao lado do seu cônjuge, você está junto, vocês compartilham atividades, vocês dividem a vida de vocês, mas o tipo de atenção, o tipo de interesse que eu demonstro para as atividades que ele gosta, que ela gosta, e aí podermos compartilhar e construir essa história. Porque o casamento, a vida conjugal, é uma história que é construída diariamente, né? É interessante que a gente observe isso. Então, quando a gente fez o teste, a gente descobriu algumas coisas predominantes, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho. A terceira linguagem de amor é atos de serviço. Quando alguém entende o amor recebendo atos de serviço do outro. Eu vou pedir para meu esposo falar um pouquinho sobre isso. Bom, tem pessoas que só entendem o amor, né, quando ele é transmitido com base na demonstração de algum trabalho, de alguma coisa. Por exemplo, eu até compartilhei uma mensagem que eu vi na própria internet, coloquei no grupo da igreja e compartilhei com algumas outras pessoas, que o título é assim, eu não ajudo a minha esposa. Porque às vezes o homem entende, não, eu ajudo muito a minha esposa, eu faço isso, faço aquilo outro, e fica esperando ser reconhecido, fica esperando algum elogio, fica esperando alguma recompensa, né? Mas na verdade você faz parte de um lar, você faz parte de uma casa onde há direitos, onde há obrigações.
que é o natural de quando se entra num relacionamento conjugal, né? Ou se entra em qualquer outra situação, circunstância da vida que há mais de uma pessoa, a gente precisa ter essa consciência de direitos, mas também de responsabilidades. Então, se eu faço parte de uma família, eu faço parte de tudo que diz respeito. Então, diz respeito à convivência, lavar roupa, lavar louça, varrer a casa, arrumar as coisas, né? Então, todas as atividades que fizer parte disso são responsabilidades minhas também, e não apenas do cônjuge. Não existe na casa, na família, um papel que seja exclusivo da mulher, que seja exclusivo do homem. Ou seja, tanto eu posso ajudar minha esposa, posso fazer as atividades, quanto ela também pode fazer as atividades que seriam, né, entre aspas, as atividades de homem. Isso simplesmente não existe. É a noção que a gente deve ter de que nós fazemos parte desta vida, que nós fazemos parte dessa construção, e que aquilo que estiver mais à minha mão, aquilo que estiver mais próximo, aquilo que tiver mais necessidade, eu posso perfeitamente executar. Então, é nesse sentido. Então, há pessoas que só entendem que são amadas quando elas são ajudadas. Então, não há a obrigação. Não é a mulher que tem que lavar sempre a roupa, não é o homem que tem sempre que fazer isso ou aquilo outro dentro da casa. São responsabilidades mútuas, e que, dependendo do momento, dependendo da forma, qualquer um pode executar. E a pessoa, então, quando é ajudada, a pessoa, então, quando vê que o outro está se interessando e compartilhando, ela fica se sentindo amada, fica segura, né? É verdade. Se o cônjuge tem essa linguagem de amor, é importante que você se esforce. Na casa de meu pai, na casa de minha mãe, eu nunca lavei um copo. Pois comece a lavar um copo numa atitude de demonstração de amor. Se você perceber, se descobrir através do teste que a linguagem predominante do seu cônjuge é essa, porque é na linguagem predominante dele que ele vai se sentir amado. E aí, aqui em casa, por exemplo, eu perguntei um dia para meu esposo se era um hobby ou se de repente era parte do resultado do teste dele, que ele gosta. Ele acorda pela manhã, ele vai, pega as roupas, bota na máquina, depois ele estende e separa, quando elas estão enxutas, separa por pessoas, pelos donos das roupas. E ele faz isso, e eu entendo isso uma demonstração de amor. No teste que eu fiz, nem deu que esse era o meu predominante, mas eu fico feliz quando ele faz isso, né? Eu sinto que ele está se doando ali para me ajudar. Apesar de que o texto que ele leu ontem disse: eu não ajudo minha mulher, mas eu sinto como uma ajuda no sentido de uma demonstração de amor. Certo. Mas não é só a roupa não, irmão. Você também varre casa, faz comida gostosa, vou pra cozinha. Então tem outras coisas também, mas da mesma maneira ela me ajuda dentro das minhas coisas, das minhas necessidades. Então faz parte naturalmente da construção da família. Mas é interessante porque algumas pessoas podem não ver nisso, né, uma prova de amor. Por exemplo, nós já aconselhamos e já convivemos com um casal que ele gostava de fazer tudo. Então o tempo dele todo era passar pano na casa, era varrer, arrumar as coisas, botar tudo no lugar, mas não tinha um tempo de qualidade com a esposa. A esposa sempre reclamava, porque ela disse: parece que eu casei foi com uma doméstica, ou com um homem doméstico, um empregado doméstico. Então é interessante a gente ajudar, e a gente entende nisso uma prova de amor, uma demonstração de amor. Mas nós precisamos também ter atenção, porque pode ser que, por mais que você se esforce, por mais que você sue, por mais que você corra atrás, por mais que você se empenhe, pode ser que o seu cônjuge esteja carente naquela área que ele entende que é amor, e você está mostrando amor demais numa determinada área que ele não entende, que não é a linguagem dele. Eu achei massa, meu marido, lembrar desse detalhe. Porque às vezes você tá se doando, se matando, mas eu tô demonstrando amor, mas o outro não tá entendendo, porque essa não é a linguagem predominante dele. Então é importante, depois vá lá na internet, você, seu cônjuge, procure a pesquisa, o teste das 5 linguagens do amor, e você vai descobrir qual é a que predomina em você e nele, e vocês vão poder cultivar isso, e o outro vai se sentir mais amado, porque é a forma como ele entende o amor. E a próxima é presentes. Sabia que há pessoas que se sentem amadas
com atitudes que envolvem presentes, eu vou pedir para meu esposo falar um pouquinho disso. Quando a gente fala de presentes, a gente não está se referindo necessariamente a coisas valiosas. Se você puder dar presentes caros, tudo bem, louvado seja Deus por isso. Mas se não, o importante na cabeça de quem tem esta linguagem como a sua linguagem principal não é o valor, mas a lembrança, o fato de você ter se lembrado, aquilo que você traduz assim, a pessoa andou por algum lugar, viu alguma coisa que você gosta e decidiu comprar, mesmo que seja uma coisa simples, uma flor, um objeto, uma caneca, alguma coisa assim que pode não parecer muito valioso, mas que tem um valor enorme, sentimental, numa prova de amor, né? Inclusive, a minha esposa diz que esta é a minha linguagem predileta, né? É a principal, a mais importante. No porque teste. nos traz nos remota, né? Nos remonta, aliás, desculpem, a essa lembrança, quer dizer, alguém andou por algum lugar e quando viu, lembrou-se, então prova de que eu estava no pensamento, de que eu sou importante, e isso traz um sentimento bom, gostoso. Às vezes é um coração. chocolate, 70% cacau. Traz, assim, eu lembrei dele, eu fui à rua, fui lá resolver uma coisa e me lembrei de trazer um chocolate para ele. Lembrei do dia que a gente fez o teste e que eu percebi isso, que eu achei que o mais forte era tempo de qualidade, eu acho que ele deu o segundo ou foi o terceiro lugar, não lembro. E aí, de presentes, eu falei assim, eu vou levar acho que era uma caneca, uma coisa do Flamengo, que ele gosta do Flamengo, né? Então eu tenho que investir naquilo que eu sei que o meu esposo vai se sentir amado. Eu lembrei dele, não é? Eu passei em algum lugar e me lembrei dele. Então, se o seu cônjuge entende a linguagem de amor como formas de presentear, de lembrar dele, comece a cultivar mais isso, porque ele vai se sentir amado naquela área em que a linguagem é mais forte. Mas como tudo na vida, a gente precisa buscar o equilíbrio. Quer dizer, tem muitos pais por aí, por exemplo, querendo entupir os filhos de presentes quando não tem tempo, quando não demonstram ato de serviço, quando não elogiam ou não animam, não dão palavra de afirmação para os seus filhos. E aí acham que, não, se eu der uma bicicleta, um videogame, se eu der um computador, se eu fizer alguma coisa, fica entupindo os filhos de presentes e os filhos ficam revoltados, não se sentem amados, e eles perguntam, mas por que? Se eu dou tudo para esse menino, se eu dou tudo para essa menina, será que não reconhece o meu esforço, a minha dedicação? Epa, peraí, cuidado, amor não se compra, amor se é conquistado, amor se é demonstrado, e o amor é demonstrado na linguagem que a pessoa amada consiga entender, naquilo que ela compreenda como ato de amor. Então não é você chegar sempre e ter uma joia para sua esposa, né, dar a melhor roupa, não é dar um cartão de crédito que significa que a pessoa esteja se sentindo amada. Às vezes é o contrário, ela se sente usada como se, você está querendo me comprar? Como é que é isso? Então é importante entender isso. Quando nós falamos de presente, nós não estamos dizendo que a pessoa seja materialista, porque não necessariamente não é isso. Mas é que quem recebe essa linguagem de amor, ela fica feliz com os atos simples, objetivos, que demonstram lembranças, como eu falei, não necessariamente o valor. Então cuidado se você está se concentrando muito na coisa de dar presente, mesmo que seja a linguagem predominante da vida da pessoa, não significa que ela está se sentindo amada, porque se não tiver tempo de qualidade, se não tiver um equilíbrio que possa favorecer o entendimento, a pessoa não vai se sentir amada. Muito bem, estamos quase chegando ao final. Vamos para a nossa quinta expressão de amor, quinta linguagem de amor. Nós falamos então de palavras de afirmação, tempo de qualidade, atos de serviço, presentes e vamos para o toque físico. Quem entende o amor como expressão de toque físico e tem essa linguagem como a predominante, geralmente tem umas coisinhas que ela gosta. Eu vou deixar meu esposo falar porque essa no teste foi uma das linguagens predominante em mim.
e eu vou já explicar um pouquinho como eu percebi isso. Muito bem, o toque físico, como o próprio nome diz, é a arte de você pôr, né, a sua pele em ação, e a do cônjuge. Se é uma pessoa que gosta de ser abraçada, se é uma pessoa que gosta de ser de uma forma ou de outra tocada, né? É aí que se dá a questão do toque físico, né? Às vezes tocar no cabelo, abraçar, como eu já disse. Então às vezes a gente... Andar de mãos dadas. Às vezes a pessoa está de todas as maneiras, de todas as formas tentando expressar o amor, e o outro não consegue entender, porque nesse corre-corre nosso, nessa loucura que a gente tem vivido nos últimos anos, né, que a nossa sociedade tem mudado, fica muito difícil a gente ter tempo, é muito difícil a gente dar atenção, especialmente ter tempo para dedicar um ao outro, para se abraçar, para se acariciar, para demonstrar carinho, afeto dentro desse corrido tempo que nós temos. Ele já percebeu que quando a gente vai à rua, eu logo procuro a mão dele, né, pra gente andar de mãos dadas. Não é aquela coisa para os outros verem, é uma coisa que eu gosto, né? É uma coisa do toque. E geralmente eu fui muito assim, tive muito carinho dos meus pais, abraços. Então essa era uma visão boa para mim. Talvez se alguém foi rejeitado, talvez violentado com palavras fisicamente, talvez passou por abuso. Geralmente essas pessoas têm muita dificuldade com o toque, não é? Elas não querem muita aproximação. Eu me lembro de uma esposa que dizia assim, que ela queria que a cama fosse um pouquinho maior para o pé do marido não ficar tocando no pé dela. E eu entendo que não era ruindade dela, não era uma atitude de rejeição a ele, mas certamente teve alguma coisa, não diria especificamente que teve um ato de violência, mas era algo que ela não era a linguagem que ela entendia o amor. E ela descobriu no teste que a dele era justamente toque físico. E aí o que fazer quando o outro não quer, não gosta daquela linguagem, mas o cônjuge se sente amado com aquela linguagem? Aí entra um pouco de doação, um pouco de renúncia, equilíbrio, como meu marido falou. E aí que faz sentido a gente entender o que significa o amor. O amor é sacrifício. É verdade. Amigo. Então, o amor não é o que eu entendo, mas o que eu transmito, acima de tudo. Então, não adianta eu querer transmitir para a pessoa amada o amor somente do meu ponto de vista, daquilo que eu entendo ser o amor. Então, aí é onde entra a sabedoria, onde entra a busca pela oração, pela leitura da palavra, pelo domínio do Espírito Santo de Deus na minha vida, para que eu seja capaz de sacrificar o eu, o meu entendimento, o meu querer, a minha vontade, aquilo que eu entendo que seja a forma primordial, para entrar no mundo do outro. É aí onde se dá, como eu já repeti, vou falar mais uma vez, a construção do relacionamento conjugal. Nós precisamos abrir mão dos nossos quereres, das nossas vontades, dos nossos pontos de vista, para entrar no ponto de vista que seja comum. Então eu vou renunciar até o ponto exato dos meus interesses, do meu entendimento, da minha compreensão, para entrar no mundo do outro. Porque isso é o relacionamento conjugal. Nós precisamos aprender a renunciar, nós precisamos aprender a tirar a nossa vontade do centro e colocar a vontade do Senhor, e colocar o benefício do nosso cônjuge. Nós temos que descer do orgulho, nós temos que descer da vergonha, temos que descer de qualquer outro comportamento que não seja o comportamento do sacrifício. O amor só faz sentido quando é sacrificial, quando eu me dou, quando eu abro mão das minhas vontades em favor do ente amado, em favor do ser amado. Entender que errou, pedir perdão, dizer que ama, mesmo que o outro, que a linguagem do outro não seja palavras de afirmação, porque se for palavra de afirmação e você não diz eu te amo, não elogia uma roupa que ela veste, não é para mentir não, viu? No dia que você sentir saltou aos olhos, você diz, porque o outro vai gostar. Então é preciso investir tempo em descobrir qual é a linguagem de amor predominante ou a segunda, porque no teste você consegue perceber o que vem em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. Porque no testezinho pergunta assim, por exemplo,
entre você prefere pegar na mão do seu esposo ou receber uma joia dele. Aí se eu digo, eu prefiro pegar na mão, isso já é uma indicação do toque físico. Então eles vão somando as suas respostas diante de várias colocações, né? Eles fazem várias perguntas em várias áreas da vida conjugal e as suas respostas vão dar uma pontuação específica que vai trazer o resultado de qual é a sua linguagem de amor predominante e qual é a linguagem de amor predominante do cônjuge. De posse dessas informações, aí é pedir a graça do Senhor, a direção dele, para você melhorar nesse idioma que ele entende. Né? Eu comecei a live dizendo que um alemão e um japonês dentro da mesma casa, falando línguas diferentes, se não tiver um tradutor e não tiver um dicionário, e o outro não tentar aprender a língua do outro, aí não tem comunicação, aí rompe mesmo. O Dr. Jaime Kemp, que também é conselheiro de casais, tem dado contribuições valiosíssimas para essa área, ele diz o seguinte: o amor não é autocentralizado, o amor é outrocentralizado, ou seja, você precisa centralizar na vida do ser amado. É esse o sacrifício. Quando eu acompanho casais de namorados, noivos, para aconselhamento, eu sempre digo isso para eles: por que vocês querem casar? Aí as respostas mais comuns são aquelas: porque eu o amo, porque eu a amo, quero fazê-la feliz. Olha, gente, felicidade, eu costumo repetir, eu costumo dar bastante ênfase nisso. Felicidade não é alvo, felicidade não é objetivo para as nossas vidas. Felicidade é resultado. Ou seja, você vai se sacrificar, você vai se doar, você vai se dedicar à vida do ser amado e como resultado, como consequência, você vai ser feliz, porque você vai estar realizando o propósito para o qual você se dedicou, você decidiu se doar. Assim como Cristo fez, Cristo sacrificou-se para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar. Tanto é que a Bíblia afirma que o relacionamento de Cristo com a sua igreja, comparando ao relacionamento conjugal e vice-versa. O relacionamento conjugal é o relacionamento que ele teve com a igreja. Então, qual é o nosso papel como cônjuge? É cuidar do bem-estar do ser amado, do nosso cônjuge, é cuidar do bem-estar dos nossos filhos. Então, se não houver essa outra centralização, ou seja, se centralizar, se preocupar com as necessidades do outro, as coisas não vão andar. Então, o interessante não é você descobrir qual é a sua linguagem principal, mas você tentar identificar a linguagem principal do ser amado e vice-versa. E aí as coisas vão entrar nos eixos, as coisas vão se ajustar, vão se equilibrar acima de tudo. Então, tá vendo? A minha linguagem é essa aqui, então você tem que me amar desse jeito. Quando a gente coloca isso como uma obrigação, nós já criamos uma barreira infinita, e uma barreira quase que intransponível. Porque ninguém tem a obrigação de fazer nada por ninguém, ninguém deve ter a obrigação de cobrar nada de ninguém, ninguém tem dívida para com ninguém. A gente tem que lembrar que o amor é sacrifício, o amor é doação, o amor é preocupação com o bem-estar do ser amado, acima de tudo. Então eu preciso saber se minha esposa se sente amada, eu quero saber se as necessidades emocionais dela estão sendo supridas, coisas que só eu posso fazer mediante a minha submissão ao Espírito Santo de Deus, mediante a minha busca por sabedoria, por conhecimento, mediante a minha determinação na construção de uma união que vai durar a vida inteira. Então não é uma coisa de aventura, não. Se não der certo, a gente já entra logo com o pensamento de uma segunda alternativa. Não existe segunda alternativa. A vida conjugal é por toda a vida, por toda a nossa existência. Se a gente entrar num barco furado, nós vamos ter uma frustração que nunca mais se acertará, por mais que você se case, por mais que você adentre aventuras e mais aventuras, você não vai conseguir alcançar a satisfação e nem vai conseguir fazer com que o outro se sinta feliz e amado. Muito bem. Ó, e Mara aí dando um recadinho, dizendo que às vezes, em determinado momento, pede uma linguagem específica. Exatamente, a gente precisa estar sensível, não é? À direção do Espírito Santo. Para que linguagem eu devo dedicar agora? E lembrar que
o outro tem uma linguagem predominante, que eu preciso investir nisso. Talvez eu tenha errado, pecado, né? Mas é interessante observar o seguinte, também nada pode ser muito engessado. Que às vezes alguém pode ter uma linguagem predominante, mas tem uma outra muito próxima dela também. Então você precisa ser sensível. Então significa dizer o seguinte, nós temos que estar atentos o tempo todo, nós temos que estar ligados o tempo todo, porque em determinadas circunstâncias, assim como falou a Mara aí, pode ser que eu tenha que demonstrar o amor de uma determinada forma e de uma outra situação, numa outra circunstância, eu preciso demonstrar de uma outra maneira. Então é preciso ter equilíbrio e estar focado nisso. É o que é mais importante. Por exemplo, isso que a Mara falou, digamos que a esposa precisa ir em algum lugar e ela não pode levar as crianças e o esposo também até queria ir, ou vice-versa, né? Mas ele diz assim, não, eu vou ficar com as crianças para que você possa ir. De repente, naquele momento, ela pode se sentir amada. Ou ela, não, eu fico com as crianças e você pode ir. Então, naquele momento específico, daquela necessidade, o outro se sentiu amado, porque você fez uma renúncia em favor dele. Não é? Então, foi só um exemplo. E não necessariamente essa seria a linguagem predominante de amor daquela pessoa, mas ela ficou feliz em receber um ato de serviço ali que a ajudou naquele momento específico. Então a questão, desculpa, pode falar. Então a questão é o seguinte, o que é mais importante? É eu descobrir a minha linguagem de amor e eu descobrir a linguagem de amor do meu cônjuge. Se é amor, e se nós queremos demonstrar amor, o que nós queremos é que o amor prevaleça, então o mais importante é que eu descubra a linguagem de amor do meu cônjuge e que eu esteja menos preocupado com a minha, com a forma como eu entendo. Eu preciso transmitir para que a pessoa entenda que eu estou amando, que eu tenho por ela uma devoção especial, e a partir do momento que a pessoa se sente amada e vê o meu esforço, ela vai, em contrapartida também, oferecer amor, e aí a coisa acontece. E se você quiser, depois ir aí no Google pesquisar o teste, as 5 linguagens de amor, e aí você descobre a sua. Se o seu esposo não está aí, o seu cônjuge, a sua esposa não está aí, você pode depois falar para ele, não sabia que existe, meu bem, não sei como é que você fala, que existem linguagens de amor, aí conversa um pouquinho, o que você quer fazer para descobrir a sua linguagem? E vai ser interessante. Tome cuidado, seja sábio, seja sábia, para não colocar isso em tom de cobrança. Verdade. Porque verdade. Quando se coloca em tom de cobrança, quando se está querendo forçar o outro a uma determinada compreensão ou uma determinada tomada de posições, pode ser que nós não estejamos aí sendo sábios e não vamos alcançar os nossos objetivos. É importante que a gente entenda isso, porque cobrança nunca funciona. Principalmente quando o assunto é amor, quando o assunto é convivência conjugal. Então, sem cobranças, vamos praticar, vamos viver, porque não há barreiras, não há obstáculos que superem a força do verdadeiro amor. É preciso que a gente entenda isso. O amor, quando é verdadeiro, quando é sincero, ele é irresistível. Quem é que olha para Jesus Cristo, quem é que olha para o que ele fez, para o que ele é, e não consegue reconhecer, pelo menos reconhecer que ele é especial, que ele é maravilhoso, que ele de fato ama as pessoas, porque o que ele deu provas, antes de cobrar, ele mostrou, ele viveu, ele vivenciou. Então é isso que muitos casais às vezes estão precisando fazer. Nós precisamos entender, não é humilhação, não é se subjugar, não é se colocar numa situação de inferioridade. Pelo contrário, é você ter segurança, é você ter certeza, é você ter convicção acerca daquilo que Deus quer, daquilo que Deus deseja fazer em você, através de você. E aí ninguém vai resistir, o seu cônjuge não vai resistir. Ele chega no momento em que ele vai ter que reconhecer, ele vai ter que se dar, porque ele percebe que o seu amor, ele percebe que o seu comportamento é sincero. Verdade. E outra coisa, um recadinho aí, de repente, alguém que vai ver essa live e que já passou por divórcios, não é? De repente vivenciou algumas dessas linguagens que não foram bem compreendidas, às vezes foram coisas pequenas que minaram o relacionamento. Peça ao Senhor o perdão pelos relacionamentos quebrados. E se você hoje tem uma nova família,
Busque investir nas linguagens do amor do seu cônjuge. Busque no Senhor para que seja quebrado esse ciclo de divórcio, porque às vezes são coisas pequenas, podem ser coisas grandes também, mas às vezes coisas pequenas atrapalham muito, e a partir de agora você tem a oportunidade de repensar alguns valores, alguns conceitos e ver quão importante é investir na vida do seu cônjuge, primeiro por amor ao Senhor e por amor a Ele. Pois é, gente, e acima de tudo, dedicação, espírito de humildade, sabedoria, são essas e outras questões que a Bíblia se refere que nos favorece a alcançar os objetivos de Deus para as nossas vidas, porque antes mesmo de amar o meu cônjuge, antes mesmo de me doar para alguém, eu preciso estar muito bem resolvido com Deus. Eu preciso me sentir amado, cuidado, especial para Deus. Porque quando nós temos os nossos problemas emocionais resolvidos diante do Senhor, juntamente com Deus, nós entendemos o nosso valor e aí nós não colocamos no outro uma responsabilidade tão pesada, tão difícil, que é de nos fazer feliz. Porque, olha, ninguém consegue fazer ninguém feliz. Então, se você casou pensando em ser feliz, você pode desistir. Você já deve ter percebido que não vai conseguir. Já deve ter se frustrado bastante. E aí pula de galho em galho. Ninguém vai conseguir fazer você feliz. Quem faz a gente feliz é somente o Senhor, é somente Deus. Então, quando eu estou bem resolvido nesta área com Deus, fica muito mais fácil me dedicar, me sacrificar, fica bem mais fácil me doar, fica bem mais fácil eu entender as fraquezas, as dificuldades, os limites dos outros e, consequentemente, eu consigo ter mais sabedoria, paciência, mais criatividade, mais esforço e dedicação dentro do meu casamento. Muito bem, então nós vamos lembrar só as linguagens que nós vimos hoje, que foram elencadas por Gary Chapman: palavras de afirmação, atos de serviço, tempo de qualidade, presentes e toque físico. Você já descobriu qual é a sua linguagem predominante? E qual é a linguagem predominante do seu cônjuge, que é mais importante do que a sua. É verdade. Pode entender isso, porque o amor está outrocentralizado. O amor é centralizado no outro, não é em você. Exatamente. Meu esposo enfatizou que não deve haver cobranças e que eu preciso investir na linguagem que o outro entende para que o relacionamento seja fortalecido. Não existem as pessoas que são bilíngues, não existem aqueles que são poliglotas. Verdade. Pois é, que aprendem com extrema facilidade, então quem sabe você não é um poliglota nessa área, né? Então aprenda também as outras. Ah, tem a sua, tudo bem, tá tranquilo, mas aí aprenda dos outros, aprenda, se esforce. E às vezes você tem isso no cônjuge, porque a gente está falando aqui para casais, mas também tem os filhos necessariamente não tem que ter a mesma linguagem nossa. Então a gente precisa também se esforçar para aprender a linguagem dos nossos filhos, para que o nosso lar seja de fato esse ninho de amor, seja esse lugar onde as pessoas se ajustem, se acertem, tenham segurança e possam sair para esse mundo cruel aí fora, né, para esse mundo difícil que a gente vive, sem a necessidade de estar recebendo a aprovação de todo mundo o tempo todo. Por quê? Porque nós já nos aquietamos e sabemos que somos amados, sabemos do nosso valor, primeiramente, pelo que o nosso Senhor fez para conosco, o nosso Senhor Jesus Cristo, e depois porque Ele usou um lar, onde um pai e uma mãe, onde o cônjuge nos fez sentir especiais. Então, gente, amor é sacrifício, amor é doação, amor é tempo dedicado, amor é estar presente, amor é o toque físico, atos de serviço, tempo de qualidade, palavras de afirmação, e dentre muitas outras formas. Mas descubra, é importante que você descubra qual é a sua linguagem predominante, mas mais importante ainda é você descobrir qual é o seu cônjuge, que seus filhos predominam. Né? Então, se dedique a isso, porque todas as outras coisas vão estar no seu devido lugar. Amém. O Senhor sendo o centro e você querendo investir naquilo que o outro entende, que ele sente que é amado, as coisas vão tender a ir para o rumo certo. E nós vamos ficando por aqui. Foi bom demais estarmos juntos, foi bom demais ter meu esposo nessa live. Nós vamos repetir essa dobradinha aí algumas vezes.
E que o Senhor abençoe o seu dia, que o Senhor abençoe o seu casamento. E eu vou pedir para meu esposo dar um recadinho final dele. Tá bom, gente, foi um prazer enorme estar aqui. Estamos à disposição, queremos dizer sempre isso para vocês, estamos às ordens, nós não prometemos milagres, nós não podemos fazer milagres, quem faz o milagre é o Senhor, mas nós nos colocamos como instrumentos nas mãos dele para abençoar a vida de outras pessoas. Então, ore por nossa vida, ore pelo nosso casamento, ore por nossa família, ore pelo nosso ministério. Estamos à disposição, entre em contato se for necessário, se for preciso, se você gostaria de ter um acompanhamento, se você gostaria de conversar, gostaria de compartilhar um pouco dessa carga, estamos à disposição para ajudar e abençoar vocês, tá bom? Foi um prazer, que Deus dê um dia maravilhoso para você, para sua família e que todos os sonhos do Senhor se realizem na sua existência. Amém! O nosso projeto estava em tom de romantismo e foi muito bom ter a companhia de vocês, que vocês se lembrem dos recadinhos, das práticas, dos detalhes que nós mencionamos hoje e certamente eles farão muito bem ao seu casamento. E para concluir, nós vamos dizer aqui o nosso tema que a gente, desde nossos áureos tempos de namoro, noivado, que a gente colocou o seguinte, olha, o amor precisa ser alimentado todos os dias, mesmo que seja de pequenas coisas. Então é isso, o amor é como se fosse um ente vivo, um ser vivo. Ele precisa ser alimentado, precisa ser cuidado, então tem que haver investimento. Não é porque você está há 10, 15, 20, 30 anos como uma pessoa que você aprendeu todos os segredos do amor, todos os segredos da convivência. Não, ele precisa ser redescoberto todos os dias, precisa ser alimentado todos os dias, precisa ser cuidado o tempo todo. Então se dedique a isso, não esqueça do seu cônjuge, esteja junto com ele, junto com ela, esteja elogiando, esteja reconhecendo, dê tempo de qualidade, trabalhem juntos, se esforcem, toquem, se abracem, se convivam, porque isso é o que faz alimentar o relacionamento. Eu sempre, quando estou falando a respeito disso, faço referência a um colega, um pastor, me contando com muita tristeza que depois de 50 anos que os seus pais eram casados, 50 anos, gente, são 5 décadas, é uma vida inteira, e depois que o último filho saiu de casa, casado, e foi embora, eles se voltaram para o outro e quem é você? Quem é você? Não sabem, se separaram, por incrível que pareça, 50 anos. Por quê? Porque não tinham vida em comum, porque não investiram, porque não tinham motivos para estarem juntos. Então construa suas histórias, os filhos vêm, são uma bênção de Deus, como diz a Bíblia, é muito bom, mas não é o mais importante. O mais importante, a Bíblia diz que os dois se tornam uma só carne. Então nós precisamos estar juntos, então precisamos ter história em comum, precisamos ter cumplicidade. Então invista na vida do seu cônjuge, invista na vida do homem que Deus colocou na sua vida, da mulher que Deus colocou na sua vida, porque você vai sentir essa necessidade com o passar do tempo de ter alguém que saiba muito de você, alguém que entenda você, alguém que possa se dedicar. E, né? Nunca é tarde para a gente aprender, então se dedique. Claro que algumas coisas vão mudando. Uma vez a minha esposa não entendeu uma brincadeira que eu fiz com ela, uma brincadeira verdadeira, evidentemente, que eu falei com ela, que eu disse o seguinte, que o amor vai mudando com o passar do tempo. O amor vai amadurecendo. Então aquilo que na juventude era mais expressão de amor, de desejo, de tudo, vai se mudando para o companheirismo, vai se mudando para tranquilidade, para o apoio que a gente recebe e que oferece um ao outro. Então amar é isso, é estar junto, amar é compartilhar, amor é sustentar um ao outro, é se esforçar pelo sucesso um do outro. E com o passar do tempo, quando os cabelos começam a cristalizar aqui e as rugas começam a aparecer, a gente vai percebendo que a beleza exterior passa com o passar do tempo, mas que a beleza interior deve aflorar. Ou seja, olhar para uma pessoa e ter a certeza, a convicção de que aquela pessoa me ama e que eu também devo dar demonstrações desse amor e desse cuidado que deve ser mútuo o tempo todo. Então invista no seu casamento, não importa o tempo que já passou, o que importa é o tempo que virá. Então o que virá será mais importante do que tudo que foi vivido no passado, porque o nosso Deus é o Deus do presente. Amém, obrigada pela companhia, um grande abraço. Hoje eu estou aqui, ó, a xicrinha hoje é dupla,
né? Nós estamos aqui juntos, vamos terminar de tomar o nosso café. Na verdade eu já terminei o meu, né? Não tem mais nada. O meu tá quase. E agradecendo ao Senhor a oportunidade que temos de compartilhar um pouco mais do amor que Ele tem demonstrado a nós e de como nós podemos demonstrar esse amor para o nosso cônjuge, para as pessoas que fazem parte da nossa família. Um grande abraço, fiquem na paz de Deus. Fomos!